Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no, atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Um bom e abençoado domingo, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia mesmo. Aqui está o centro da leitura do Evangelho deste domingo. Do Evangelho que é lido pelas igrejas católicas, pelas paróquias da Igreja Católica Romana e também pelas paróquias, igrejas e comunidades da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E dentro da sincronicidade, dentro daquilo que é convergência, a gente vê nesse texto a ressonância das palavras da bispa Marian Edgar Butt, bispa da Diocese de Washington, da Igreja Episcopal dos Estados Unidos da América. Antes de a gente conversar, eu gostaria de fazer um preâmbulo sobre a Igreja Episcopal nos Estados Unidos. A Igreja Episcopal nos Estados Unidos nasce, surge, se afirma dentro da afirmação mesmo da nação americana em seu processo de independência e emancipação política da Inglaterra. Em linhas gerais, os episcopais eram anglicanos, não é? Já que eram servos da realeza e estavam nas colônias inglesas. Dentro do processo de libertação, ficava muito complicado obedecer e fazer, juramento à rainha, ao rei. Então, nesse sentido, eles buscaram construir uma igreja nacional, assim como há anos, décadas passadas, os ingleses também constituíram e construíram a sua igreja nacional, a Anglican Church, a igreja da Inglaterra. E aí foram procurar, na Inglaterra, a ordenação de um bispo, porque, sendo anglicanos, eles precisavam que um bispo existisse, inclusive para poder também realizar as ordenações necessárias do novo clero, dos reverendos, não existia ainda reverendas de então. E aí eles foram procurar a igreja da Inglaterra, que disse, não, nós não vamos ordenar, sagrar nenhum bispo de vocês. Procurem em outro lugar. E eles procuraram na igreja da Escócia. E assim eles preservaram a sucessão apostólica e constituíram a Igreja Episcopal Protestante dos Estados Unidos da América. E assim eram, então, reconhecidos. Uma igreja que preservara toda a tradição anglicana, mas mudaram a sua razão social.
agora já não eram anglicanos, mas episcopais. E assim são conhecidos. E fazem parte dessa grande família, dessa grande comunidade, né, que é a comunhão anglicana. Então, quando a gente fala de igreja anglicana, a gente precisa de um certo cuidado. Porque, estrito senso, não é? A palavra igreja anglicana se refere à igreja da Inglaterra. Mas, lato sensu, forma genérica, a todas as igrejas que fazem parte desta comunhão, inclusive a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, assim como a Igreja Episcopal Americana, assim como a Igreja Episcopal da Escócia, assim como a Igreja Anglicana do Canadá, assim como a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, é dentro desse universo que a bispa, né, Mary Edgar Butt, ela se insere. É uma igreja que sempre foi marcada pela luta pelos direitos civis. Foi uma igreja sempre de afirmação da diversidade diante de um contexto nem sempre acolhedor. Ao lado de Luther King, um pastor batista, estavam reverendos, bispos anglicanos. E tradição que logo após, né, a posse de um presidente dos Estados Unidos da América, há um serviço, não é? Há uma celebração ecumênica, não é? Na Catedral Nacional, que é presidida pelo bispo, no caso, bispa, da igreja da Diocese de Washington, onde fica a Catedral Nacional, onde foi realizado esse ofício, onde foi realizado esse serviço religioso. Por que eu digo isso? Porque ela é parte de uma grande igreja, a Igreja Episcopal Americana, que tem ao longo do tempo afirmado os direitos civis, a luta, né, a favor das pessoas pobres, mas também ao lado dos negros, das mulheres, das pessoas gays, lésbicas, enfim, de toda a comunidade LGBTQIA+. E é nessa fronteira que a igreja, per si, reconhece essa dignidade e cria dentro do espaço mesmo da sua igreja um espaço de expressão disso. Ou seja, não só prega, mas realiza casamento de pessoas do mesmo sexo, ordena e sagra bispos e bispas, gays, lésbicas. Enfim, é uma igreja que reconhece essa diversidade humana. E é nesse contexto que a bispa de Washington se insere, como uma liderança. Não só de agora, não só de agora. Ela que em 2020, quando, não é, aquela cena patética, para dizer o mínimo, o Trump foi na frente, né, da paróquia de São João, em Washington, e mostrou a Bíblia, né? Ela fez uma dura crítica como bispa da diocese e apoiou as manifestações, os manifestantes, né, por conta do John Floyd, né, que tinha sido assassinado pelos policiais e ficou ao lado deles. Então, o que eu quero é que a gente perceba que, mais do que nunca, é preciso, é necessário a afirmação profética diante da emergência de nazifascismos,
neonazi-fascismos, vozes como a da bispa de Washington, a bispa episcopal, se levante. Importante que tenha sido uma mulher, né, filha de imigrantes. Ela que foi, né, estudou no seminário de Virgínia, de onde saímos os missionários episcopais que vieram aqui para o sul do país. Ela que traz, até na sua aparência frágil, a força dos profetas, das profetisas, diante da soberba e dos pés de barro dos ditadores, dos tiranos. Ela que com sua fala de misericórdia e compaixão, do anúncio do ano da graça do Senhor, fez emergir o ódio e toda aquela, né, aquela escuridão e lama, né, do presidente dos Estados Unidos da América. E é nisso que nós devemos nos confiar. É tempo de profetas, de profetismo, de profetisas. É tempo do anúncio do ano da graça do Senhor, que faz com que tiranos se abalem, que faz com que corações e mentes sejam mobilizadas. A sua palavra doce. Sua palavra daquilo que nós reconhecemos como evangelho puro e simples, impacta fortemente. O que é que ela anunciou? O que ela falou? Ela falou sobre evangelizar os pobres, falar da boa nova que a eles está reservado, que faz com que eles sejam reconhecidos em sua dignidade, não como bandidos, não como marginais, bichos a serem perseguidos, mas que possuem a dignidade de filhos e filhas de Deus. Proclamar a libertação aos presos, àqueles que agora, vítimas do sistema capitalista, sofrem o medo. Aqueles que estão cegos hoje de ódio em relação ao imigrante, em relação ao gay, à lésbica, à criança transgênero. Essas pessoas que destilam ódio, a recuperação da vista, para que elas vejam, e a liberdade aos oprimidos pelo supremacismo, pela ideologia fascista, pela ideologia nazista, a prisão de seus corações e mentes. Que eles sejam libertos. E só há um caminho. A expressão da luta por misericórdia e compaixão. O anúncio do Evangelho desse domingo, é a expressão mesma da força profética do Jesus, que anuncia na sinagoga ou na Catedral Nacional de Washington sobre a inspiração do Espírito, a coragem diante daqueles e daquelas, a boa nova do ano da graça do Senhor. Não nos desesperemos. Sejamos fortes,
corajosos. Vamos em frente, minha gente. Que o Espírito, a Ruá Divina, suscite, levante novos profetas e profetisas que anunciem com coragem diante de tiranos, diante de ditadores, diante de assassinos, tiranos, aquilo que é o ano da graça, a plena manifestação da multiforme graça de Deus para todos e todas, sem exceção. E é nisso que nós perseveramos e continuamos caminhando. Que essa singela mensagem possa aquecer o coração de vocês com entusiasmos, com entusiasmo. Que Deus possa verdadeiramente se fazer morada no meio de nós, para perseverar na caminhada, ao lado de bispos, bispas, pastores, pastoras, leigos, leigas, todos e todas que estejam afinados com este programa ministerial, do Ministério de Jesus. Às 21 horas, a oração fim do dia. Oremos. Uns pelos outros, por nós. E recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe com inconformismo, diante das respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, e testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome, deportação e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Um bom e abençoado domingo a todos e todas. Grande abraço, gente querida. Uma abençoada semana. Até domingo.